Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí dando prosseguimento ao nosso curso, né? Introdução à fotônica nessa parte de guias de ondas. Hoje a gente vai falar de guias de ondas dielétricos. Então até aqui a gente estava falando de um guia planar metálico. Vamos continuar então com o guia planar, só que agora ao invés de ser espelhos metálicos vai ser um guia dielétrico. Então a gente vai pouco a pouco se aproximando do que a gente realmente quer fazer, que é a fibra ótica, mas o interesse aqui é que a gente consiga ter alguns entendimentos dos aspectos mais fundamentais do guiamento da luz em sistemas, tá bom? Sejam eles metálicos, sejam eles dielétricos. Bom, então quando a gente tem um guia dielétrico, que a gente vai fazer agora, então a ideia é o seguinte: em guia metálico, em geral, a ideia, né, de confinamento é mais fácil de ser aceita porque a gente tem ali dois espelhos guiando, tá bom? No caso do dielétrico, a gente tem, na verdade, uma interface entre meios de índice de refração diferente. Então, eu tenho aqui N1, N2 e alguma outra coisa aqui embaixo, tá bom? N1. Então, na verdade, a gente tem uma interface aqui ó, com índice de refração diferente, N2 e N1, onde N2 é maior do que N1. Então, é claro, se eu tiver aqui na condição de reflexão total interna, né, dependendo aqui do θ, né, do ângulo de incidência aqui e também dos índices de refração envolvidos, a gente pode ter reflexão total interna e aí a gente tem reflexão aqui e isso passa a funcionar de uma maneira semelhante ao que a gente estudou até agora para um guia metálico planar. Então a gente está tendo um guia aqui dielétrico, só que agora a reflexão vai ser dada por reflexão total interna e não mais por uma reflexão de um sistema metálico, tá bom? Como era antigamente. Bom, é claro que a gente já sabe, né, há muito tempo que para que haja reflexão total interna, a gente depende lá de estar ou não incidindo aqui no ângulo crítico, tá? Então vamos dizer aqui que o meio 1 tem refração N do núcleo, NN, e o meio de fora aqui tem refração NC, N da casca, tá bom? Já tentando fazer uma analogia aqui com a fibra ótica, tá bom? Mas é um guia planar. Então NN, né, N do núcleo tem que ser maior do que o N da casca para que a gente possa atingir a condição de reflexão total interna. Então, aplicando lei de Snell aqui, NN seno de θ1 é igual a NC seno de θ2. Quando o θ2 for igual a 90 graus, a gente deixa de ter refração e chegamos então na condição de que θ1 então, é o ângulo crítico, que sai rasante aqui, tá bom? Então, a gente pode escrever que seno de θ crítico, né, é NC sobre NN, portanto, θ crítico é o arcosseno de NC sobre NN. Nessa condição, tá bom? Mesmo não sendo lá um espelho, a gente tem uma reflexão perfeita a partir dessa condição de θ crítico, né, uma reflexão perfeita e tudo se comporta de uma maneira relativamente análoga ao que a gente está acostumado. Então, basta que a gente, então, tenha aqui a reflexão total, estejamos na condição de reflexão total interna. Tá bom? Então, basicamente, aqui é essa a ideia, tá bom? Então, o meio interno tem que ter uma refração NN, que seria a parte do núcleo, que vai ser envolto aqui por um material que tem refração NC menor do que NN, que o índice de refração da casca. Então, dessa forma, a gente cria uma estrutura que a gente está chamando de um guia de onda eletromagnética devido a essas sucessivas reflexões aqui dentro. Então, você pode ter um feixe aqui, ele reflete, sai lá fora e assim por diante. Tá bom? Essa é a ideia. Acontece que agora aparece um conceito um pouco diferente, que é o conceito, na verdade, que a gente chama de abertura numérica da guia ótica, ou já vou até extrapolar aqui para a fibra ótica. O que é isso daqui? Então, veja só. Nesse nosso guia, ele vai ser finito, né? Então, em algum lugar aqui vai ter uma interface com o meio externo, tá bom? Então, eu vou incidir luz nesse meu guia, por exemplo, aqui com um ângulo θ1. E aí aqui vai ter então o ângulo de refração θ2 e o ângulo θi de incidência lá na interface, onde vai ou não acontecer a reflexão total interna. É claro que esses dois ângulos aqui, né, mais 90 tem que ser igual a 180, né? A soma desses três ângulos daqui dentro, tá bom? E esse cara aqui a gente chama então de eixo da nossa fibra. Então já fica mais ou menos claro aqui, como a gente acabou de ver, que dependendo do θi, a gente vai ou não ter reflexão total interna. Mas é claro que o θi depende do θ2 e o θ2 depende do θ1, tá bom? Então, para que haja guiamento, o θi tem que estar dentro da condição de reflexão total interna. Mas isso é determinado pelo θ2, uma vez que esses dois ângulos estão vinculados, e isso é vinculado ao θ1 pela lei de Snell aqui, certo?
Muito bem, então para que haja guiamento depende agora de algumas condições sobre esse θi, que como a gente está vendo aqui vai depender de uma condição sobre o θ de entrada aqui, o θ1 de incidência aqui na superfície lateral do teu guia ou da tua fibra ótica, tá bom? Então no final das contas existe se você observar aqui, vai existir um valor máximo de θ1, tá bom? Que permite propagação nesse guia, tá bom? Esse valor máximo de θ1 define um cone aqui, tá bom? Então você tem um θ1 máximo aqui, que pode ser obviamente para cima ou para baixo, que vai definir um conezinho de entrada aqui, tá bom? E esse cone vai definir, então, essa grandeza que a gente vai chamar de abertura numérica. Então a abertura numérica, na verdade, está relacionada a esse cone definido por esse valor de θ1 máximo, tá bom? Vamos ver como é que a gente calcula isso daí, então. Como é que a gente calcula esse parâmetro que a gente vai chamar de abertura numérica. O que fica importante aqui para vocês é que a abertura numérica vai ser uma grandeza que vai ser definida daqui a pouco, mas ela está relacionada a esse cone desse ângulo máximo que você pode incidir, de tal forma que θ1 esteja na condição de reflexão, que o θ1 não, que o θi lá dentro esteja na reflexão, na condição de reflexão total interna. Vamos calcular. Para simplificar, vamos imaginar que o índice de refração da parte externa, tá bom, daquele meu guia, é ar, tá bom? Então aquele meu guia, todo por fora é ar e o índice de refração do ar, para simplificar, é 1. Então vamos usar primeiramente a lei de Snell aqui na primeira interface, tá bom? Então na primeira interface, que é exatamente essa interface aqui, eu vou escrever que 1 seno de θ1 é nn seno de θ2, tá bom? Então é isso daqui, tá bom? N do ar seno de θ1 com N do ar sendo igual a 1 é nn seno de θ2. Daqui eu tiro uma relação que seno de θ2 sobre seno de θ1 é 1 sobre N1. Vou chamar essa equação aqui de 1, porque eu vou usar ela mais tarde. Tudo bem? Bom, como eu falei lá atrás, né? θi mais θ2 é igual a 90, certo? Então, voltando aqui, né? θi mais θ2 é igual a 90, porque a soma desses dois ângulos mais 90 tem que ser igual a 180. Então, muito bem. θ2 é 90 menos θi. E lá, na condição onde vai ter a reflexão da interface do núcleo para a casca, a gente pode escrever então que nn seno de θi é igual a n da casca seno de 90, na condição crítica para a reflexão total interna. Portanto, daqui a gente pode escrever isso, né, que seno de θi é nc sobre nn. Bom, mas seno de θi é cosseno de θ2, porque afinal θ2 é 90 menos θi. Então, cosseno de θ2 é nc sobre nn. A cosseno de θ2 eu escrevo como sendo a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de θ2, que é nc sobre nn. Até aqui não fiz nada. Tiro a raiz aqui, levando ao quadrado os dois lados. Então, daqui eu consigo isolar o meu seno de θ2 como sendo a raiz de 1 menos nc sobre nn ao quadrado. Essa aqui é a equação número 2. Então, eu vou pegar essa equação número 2, vou voltar alguns slides agora, combinar com essa equação número 1, tá bom? Então, eu vou substituir aquele seno de θ2 nessa equação de número 1 e então escrever uma equação para o seno de θ1 nessa condição de reflexão total interna. Então, seria meu seno de θ1 máximo, tá bom? Então, combinando a equação 1 com a equação 2 e isolando ali então meu seno de θ1, que eu vou chamar de máximo, né? Porque é o maior valor de θ1 que chega na condição de reflexão total interna lá dentro, tá bom? Na condição limite para a reflexão total interna, ou seja, qualquer valor menor agora, certamente vai dar reflexão total interna. Então, seno de θ1 máximo vai ser então nn raiz de 1 menos nc sobre nn ao quadrado. Você pode tirar o denominadorzinho comum aqui, seno de θ1 máximo é raiz de nn ao quadrado menos nc ao quadrado, tá bom? Esse seno de θ1 máximo é o que a gente chama de abertura numérica. Então, a abertura numérica AN é o seno do θ1 máximo, do maior valor que você pode ter do ângulo de incidência lá no teu guia, que vai permitir reflexão total interna. Se você usar um ângulo maior do que esse, a luz ela vai refratar lá dentro, não vai ter reflexão total interna. Qualquer luz com ângulo menor do que esse, ela vai sofrer reflexão total interna, tá bom? Então, o θ1 máximo também define um cone, como a gente já conversou lá atrás, é chamado aqui de ângulo de aceitação, tá bom? Então, de uma certa forma, isso daí determina a eficiência com que você consegue acoplar na fibra ótica. Então, ou nesse guia de elétrica. Então, você vê que é semelhante,
né, é o que a gente aprendeu até agora, mas tem que estar sujeito a essa condição aqui da abertura numérica devido ao processo de reflexão total interna, para que ele ocorra. Nessa condição, tudo se comporta de uma maneira muito análoga ao que a gente já viu para guias metálicos, tá bom? Como a gente já sabe também, a gente vai ter então vários modos de propagação, tá bom? Então, revisitando um pouco aquilo que a gente já conversou um pouquinho lá atrás, quando a gente falou de guias metálicos, a gente vai ter que a transmissão de energia, então, nessa nossa fibra imaginada aqui, ela vai ter diversas distribuições de campo elétrico, devido à interferência desses vários feixes que estão lá dentro, como a gente já aprendeu, tá bom? Então, cada uma dessas configurações correspondem a um modo. Esses modos, se você for querer encarar do ponto de vista de ótica, a gente viu lá um pouco do ponto de vista de ótica ondulatória fazendo a interferência. Do ponto de vista de ótica geométrica, você pode imaginar que cada um desses modos, né, para fazer uma analogia assim, corresponde a uma trajetória diferente do teu feixe. Então, um modo que reflete várias vezes, tem um modo que reflete menos e assim sucessivamente. Vou voltar lá atrás para usar uma figura para explicar isso daqui. Então, nessa análise aqui de ótica geométrica, por exemplo, esse daqui seria um modo, esse daqui seria um modo que reflete várias vezes seria um modo de ordem mais alta e assim sucessivamente. Essa é mais ou menos a ideia aqui do que seria um modo para essa análise de ótica geométrica, tá bom? De novo, exatamente como a gente fez lá para guias metálicos, tá bom? A interferência desses vários raios, dessas várias ondas que você tem lá dentro, certo? Então, essa interferência desses vários campos que você tem ali dentro, ela é que dá origem, então, a um campo resultante no núcleo, e esse campo resultante no núcleo vai ter um determinado perfil de intensidade, tá bom? E esse perfil de intensidade, então, é o perfil que vai dar a distribuição do campo ali que você tem sendo guiada no seu material, tá bom? Então, são as possíveis distribuições de campo que você tem dentro do teu guia devido à interferência. Então, são os vários perfis transversais do teu modo, tá bom? Quanto maior a abertura numérica do teu guia, ou seja, quanto maior for aquele ângulo de entrada, né, mais modos você vai ter. É claro que quanto mais modos você vai ter, mais complexo deve ser o teu perfil transversal de intensidade, mas é mais fácil de você acoplar, então você tem maior eficiência de acoplamento, né? É como se o teu núcleo fosse grande, quanto maior a tua abertura numérica. Isso chama abertura numérica, né? Que não é uma abertura física necessariamente, mas é uma abertura numérica porque depende dos índices de refração. Então, é mais fácil de você acoplar, então vai sair mais luz do outro lado. Pode sair um modo extremamente complicado, porque você pode ter vários modos ao mesmo tempo, né? Pode ter um sistema multimodo, como a gente já conversou. Então, mais eficiente é o acoplamento. É mais fácil de você injetar luz nessa fibra do que numa fibra que tem um θ muito, né, que tem uma abertura numérica, melhor dizendo, muito pequena. Mas vamos lá. Então, como a gente já sabe, né, esses modos aí, eles definem ali qual que é a forma do campo eletromagnético e como é que você tem essa distribuição da luz lá no plano transversal de propagação. Então, você tem o seu guia aqui, no plano transversal você vai ter aqueles perfis diferentes, tá bom? E isso daí é o que a gente já viu lá atrás, tá bom? E a gente pode fazer uma descrição aí meio qualitativa usando ótica geométrica agora, só para dar uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente já fez lá atrás, tá bom? Então, vamos lá. Usando ótica geométrica, como é que a gente interpreta esses modos guiados? Então, tá aqui a minha fibra, tá bom? Aqui tem o meu ângulo de entrada θ1, meu ângulo interno aqui θ2, aí ela vem, reflete e assim por diante. Agora eu estou dizendo que o meu guia aqui ele tem raio A, então ele tem diâmetro 2A, tá bom? Então é claro que quanto maior for o meu θ1 aqui, ó, mais modos a gente vai ter, né? Porque você vai ter mais feixes que podem entrar com ângulos distintos e, como a gente acabou de dizer, nessa interpretação de ótica geométrica, cada um desses feixes definiria um modo, tá bom? Então, os modos de ordem superior, de ordem mais alta, são aqueles que o θ1 está próximo ao ângulo crítico, tá bom? Então, o modo de ordem mais alta é aquele modo que, por exemplo, se você tivesse um ângulo bem alto aqui, ele ia ficar refletindo várias vezes, tá bom? Em geral, a gente fala que esse modo, porque ele reflete muitas vezes lá na interface, né, entre o núcleo e a casca,
a gente diz que esse modo ele transfere bastante energia para a casca, porque ele, várias vezes ele reflete na casca. Enquanto que os modos de ordem inferior, tá bom? Eles estão lá bem acima do θ crítico. Então, na verdade, eles entram aqui com um ângulo bem rasante, né? Bem próximo ao eixo da fibra. Então, ele reflete bem pouco. Então, ele interage bastante pouco com a casca. Então, ele vem bem rasante. Aí chega uma hora, ele reflete. Aí ele vai lá longe, reflete, e assim sucessivamente, tá bom? Bom, como é que a gente costuma fazer isso daqui agora? A gente gosta de pegar essa nossa figura. Então, veja só. A, B e volta lá em cima para fazer a próxima reflexão C, tá bom? Então é importante lembrar esses pontos A e esse ponto C, que é quando ele vai fazer a próxima reflexão, tá bom? Quando ele já deu aqui uma volta, né? Ele subiu, então ele desceu, subiu e tá. Então ele fez um período aqui, desceu e subiu, tá bom? Então vamos lá. Para fazer isso daqui, de novo, o campo total guiado, né, vai ser a superposição resultante da interferência entre que ondas, né, nessa visão? Entre a onda que chega em C, né, depois de uma volta, e a onda que sai de A. Então, a onda saiu de A, ela vai chegar até aqui, vem, e aí ela vai interferir novamente. É como se fosse um período isso daqui, né? Ou, se você imaginar só a componente aqui normal, né, a componente guiada, e a componente normal, né, a componente guiada aqui nessa direção, né, a componente normal, né? Se você olhar a componente normal da onda, então é como se ela tivesse só descido, refletido e subido. E aí, de novo, desce, reflete e sobe, tá bom? Então, o que a gente tem que olhar aqui é a superposição, né, da interferência da onda em C, ela vai ter que estar em fase com a onda em A para que haja interferência construtiva. Que senão, esse modo não vai ser permitido, porque vai dar interferência destrutiva e ele não vai existir, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. Então, para que um modo, você possa ter campo guiado, né, você tem que ter interferência construtiva entre a onda em A e a onda em C, ou seja, a onda em A e a onda em C tem que estar em fase, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso campo lá e vamos decompor... Desculpa, gente. Está muito seco. Vamos decompor a onda na direção paralela e perpendicular ao guiamento. Então, a paralela aqui ao guiamento eu vou chamar de direção G. E a perpendicular eu vou chamar de direção N, de guiada, tá bom? Então, a gente vai pegar a nossa onda e essa nossa onda aqui, que está representada aqui por um feixe. Então, imagina que esse feixe representa uma onda. E eu vou decompor numa onda normal e numa onda guiada, tá bom? Numa onda N e numa onda G. A onda G, que é a onda guiada, ela simplesmente se propaga nessa direção aqui, tá bom? Na direção indicada aqui pelo G. Portanto, ela não sofre interferência, tá bom? Ela só propaga naquela direção. A componente normal, aqui a componente transversal da nossa onda, ela sim sofre interferência, porque você vai ter que ela sobe, desce, ela começa a interferir com ela mesma, né? Imaginando aqui uma onda, né? A onda desce, sobe e interfere com ela mesma, tá bom? Então, só a onda N é que vai ter interferência. Então, vamos ver como é que fica o vetor de onda no plano transversal. Então, eu pego aqui o meu vetor de onda, pegando aqui, dando uma olhadinha no que está acontecendo aqui, né? Ele tem um ângulo aqui que eu chamei de θ2, isso aqui é o meu vetor de onda K. Então, o meu K ele tem uma componente que eu vou chamar de K guiado, aqui nessa direção, e uma componente chamada de K normal aqui. Então, eu posso escrever que seno de θ2, né? Esse ângulo aqui é θ2, seno de θ2 é o K normal dividido pelo K. Então, seno de θ2 é K normal dividido pelo K. O K normal é 2π sobre lambda normal. E o meu K, né, é 2π sobre lambda, certo? Então, corto os 2π, então fica aqui que o meu seno de θ2 é lambda sobre lambda normal. Então, aqui, com isso eu posso escrever então que o meu lambda normal é lambda sobre seno de θ2. Ou seja, a minha onda normal é como se ela tivesse um comprimento de onda, né? O comprimento de onda da minha onda normal, lambda n, é o lambda, né, da luz que eu tenho, dividido pelo seno de θ2. Esse lambda, gente, quem que é? Esse lambda é o comprimento da onda da luz aqui nesse meio material. Então, é o lambda zero, que é o lambda do vácuo, dividido pelo índice de refração NN, o índice de refração do núcleo, certo? Esse aqui é o meu K aqui. Aqui tem um meio com índice de refração NN, então é claro que esse lambda aqui ele é lambda zero sobre NN, sobre seno de θ2. Então, o meu lambda normal ele é lambda zero sobre NN seno de θ2, tá bom?
Então, como eu falei lá atrás para vocês, para que a gente tenha interferência construtiva dessa nossa onda transversal aí, dessa minha onda na direção N, a onda que sai de A tem que estar com a mesma fase da onda que volta para A, né? Então, aqui eu chamei de ponto C, né? Então, o ponto C é como se fosse o ponto A, né? Porque ele desceu, subiu, chegou no mesmo ponto, certo? Então, a onda que sai daquele ponto, depois de fazer a reflexão, ela tem que estar em fase lá. Para que isso aconteça, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, então imaginando agora, estou olhando só para a minha componente transversal da minha onda, então a fase dela, que é 2π sobre lambda vezes o caminho percorrido, quanto que é o caminho percorrido? É 2A para cima, 2A para baixo, certo? Então ela saiu de lá, ela andou 2A, então ela saiu de cima, né, como no nosso exemplo lá. Então é 2A, andou 2A, subiu 2A, então ela anda 4A. Então é 2π sobre lambda n vezes 4a. Isso aqui é a fase que a minha onda ganha ao se propagar, certo? Que é o vetor de onda vezes o deslocamento. Isso aqui é kz, né? Só que é 2π sobre lambda n, né? Que é seria o nosso comprimento de onda dessa onda decomposta, né? Vezes o caminho percorrido, que é 4a. Mais 2 vezes esse xi. O que é esse xi aqui, gente? Eu só estou incluindo o seguinte, que nessa reflexão a onda pode ganhar uma fase, certo? Então ela reflete uma vez, reflete outra vez, tá bom? Então eu estou considerando isso aqui a fase das reflexões. Isso tem que ser um múltiplo de π, tá bom? Então, de 2π, né? 2mπ, um múltiplo par de π, tá bom? Então agora sim eu vou pegar esse lambda n, substituir lá por essa expressão que a gente encontrou aqui, que é lambda 0 sobre nn seno de θ2, tá bom? Substituo por esse cara aqui, e é só fazer isso aqui. Então, substituindo aqui o lambda n por lambda 0 sobre nn seno de θ2, nn seno de θ2 vai para cima, e a gente encontra essa expressão aqui, tá bom? Bom, de onde a gente pode tirar, então, quem que é o meu m, que seria cada m desses aí vai me dar um diferente modo, como a gente já viu de uma outra maneira, mas eu estou fazendo uma outra abordagem aqui, né? Para vocês verem que existem várias abordagens para fazer essa brincadeira aqui, vários entendimentos. E aí, isso ajuda depois a gente entender como é que a coisa funciona, né? Então, isolando aqui o meu m, né? Desculpa, voltando para trás. Isolando aqui o meu m, eu tiro quais são os meus modos possíveis aqui, tá bom? Então, o meu modo m vai ser 4a nn seno θ2 sobre lambda 0. Pega o valor inteiro disso, mais esse termo aqui, que é o termo da fase devido à reflexão, tá bom? Para incidência no ângulo crítico, como a gente viu lá atrás, o seno de θ2 máximo tem que ser a raiz de 1 menos nc sobre nn ao quadrado, tá bom? Portanto, né, gente, a gente vai ter transmissão se o nosso seno de θ2 for menor ou igual ao seno de θ2 máximo, certo? Portanto, o meu m ele tem que ser menor ou igual a essa coisa aqui, substituindo o seno de θ2 pelo seno de θ2 máximo, tá bom? Então, com isso eu consigo definir qual que é o meu maior modo possível. O meu maior modo possível é quando esse cara aqui for igual. Senão, vai ter que ser menor. Então, meu m, no caso de um guia planar dielétrico, ele tem que ser menor ou igual a 4a nm lambda 0 raiz de 1 menos nc sobre nn ao quadrado, tá bom? Beleza? Mais aqui a fase que vem devido à reflexão. Certo? Essa fase da reflexão, né, quem não está lembrando aí, a gente via isso aí na corda, por exemplo. Né? Você joga lá um pulso numa corda, ele reflete e ele volta com a fase invertida. Tá bom? É isso que a gente está dizendo aqui. Dependendo da diferença de índice de refração entre os dois meios, essa fase pode ser um pouquinho diferente. Né? Não precisa ser necessariamente π, né? Ela pode ser diferente. Bom, voltando aqui, então esse aqui é o meu número máximo, né, de modo, é o meu modo de mais alta ordem. Então se esse cara aqui der 10, significa que eu tenho 10 modos possíveis, entendeu? Então é o meu maior valor possível para o número de modo. Então, gente, a gente pode ver aqui, ó, se você observar, isso daqui, se eu passar esse nn, tirar um denominador comum aqui, vai ficar nn menos nn ao quadrado menos nc ao quadrado, o nn ao quadrado embaixo vai sair para fora, vai cortar com esse cara, tá bom? Então, isso daqui define o nosso número de modos e ele, de uma certa forma, como vocês percebem aqui, ele vai ser proporcional à abertura numérica e vai ser proporcional à razão entre o tamanho do meu guia, A, né, ou 2A, né, que era o diâmetro do meu A, é o raio do meu guia, e o comprimento de onda da luz.
como a gente já viu lá atrás, né? Se você lembrar lá, quando a gente viu de um guia planar, era meio diferente, mas os conceitos, as ideias mais ou menos são as mesmas. A diferença é que lá, o número de modos, m, era proporcional à razão entre A e lambda zero. Aqui aparecem umas coisas diferentes aqui. Por quê? Porque é um guia dielétrico, então depende da reflexão total interna. Tá bom? Bom, pessoal, define-se, então, um parâmetro aí, tá bom? Que é denominado de diâmetro normalizado ou frequência normalizada, que é esse número V aqui, ó, que ele é 2π A sobre lambda zero, raiz, desculpa, que é n pequeno, nn ao quadrado menos nc ao quadrado, tá bom? Como isso aqui, vamos usar essa definição. Isso aqui só aparece formalmente quando a gente realmente resolve com uma fibra ótica cilíndrica, mas vamos só deixar aqui por enquanto. Como vocês estão vendo, esse parâmetro V, ele de uma certa forma, né, relembra esse parâmetro aqui. Então, esse parâmetro V, que é diâmetro normalizado ou frequência normalizada, ele é proporcional à abertura numérica, assim como esse cara aqui era proporcional à abertura numérica, e é proporcional à razão entre A e lambda zero. Proporcional aqui à razão entre A e lambda zero. Se a gente agora... Então, digamos assim que, por definição, usa-se esse parâmetro V, e dessa forma que o meu m ele vai ficar menor ou igual a 2V mais xi sobre π, tá bom? Então, é uma outra maneira de escrever o meu m aqui. Só para mostrar o quê? Para mostrar que esse m aqui, ele é proporcional ao V, e o V, sim, é proporcional à abertura numérica e à razão entre o diâmetro da fibra, né, 2A, e o comprimento de onda que você quer jogar na tua fibra ótica, que você quer conduzir na tua fibra. Como a gente já sabe, né? De novo, você vai ter operação, esse M vai ter operação monomodo se esse M for 1, vai ter operação multimodo se esse M for maior do que 1, né? E isso depende, como a gente já sabe, a gente já imaginava, depende do tamanho da fibra, né, do tamanho do teu guia, em comparação com o teu comprimento de onda. Mas no caso de fibras dielétricas, isso depende também dessa nossa abertura numérica aqui nesse número V. Então aqui agora apareceu uma outra coisa, que é a abertura numérica. Por isso que chama abertura numérica. Não é só abertura física A, tá bom? Não é só abertura geométrica, mas também depende dessa abertura, que é uma abertura numérica que depende aí da refração do material que você tem, tá bom? Nossa, gente, ficou mega claro aqui. Espero que no material que eu estou mandando para vocês fique um pouco melhor. Então, número de modos no guia. A gente vai ter operação multimodo versus monomodo. Isso vai depender do que, gente? Vai depender do NN, do índice de refração do núcleo, do índice de refração da casca. Vai depender do comprimento de onda, da abertura numérica e do Azinho. Ou seja, né, depende aqui da abertura numérica, que de uma certa forma está aqui nesse NN e NC, e depende do comprimento de onda que você quer jogar e do diâmetro que você quer colocar. Isso tudo está enfiado dentro daquele parâmetro V, que o pessoal chama de diâmetro normalizado. Por isso que é diâmetro normalizado, porque o que importa não é mais o diâmetro da tua fibra, como era só lá no caso do guia planar metálico, mas depende desse diâmetro normalizado que leva em conta todas essas outras coisas, ou basicamente que leva em conta a abertura numérica, né? O NN, o índice de refração do núcleo, e o índice de refração da casca, tá bom? Para a fibra degrau, então beleza, é isso que a gente pode ver, e o resto, a física é mais ou menos a mesma, né? Do que a gente já viu lá atrás. Para a fibra degrau, gente, para aquela primeira fibra que a gente viu lá na primeira aula, que tem índice de refração degrau, para a fibra mesmo, não para essa guia planar, uma fibra ótica cilíndrica com índice de refração degrau, índice de refração no núcleo, cai subitamente para um outro valor na casca, você vai ter operação monomodo se o V for menor do que 2.405. Parece um número mágico, a gente vai ver de onde isso sai quando a gente estudar exatamente o que acontece para o guia cilíndrico, tá bom? Então, o que você faz? Você define o A para um determinado comprimento de onda. Você define o A ou a razão NN-NC para que o V seja menor do que 2.405. Nessa condição, a tua fibra ótica cilíndrica degrau, ela vai ter operação monomodo, tá bom? Se você tiver exatamente em 2.405, é o limiar, né? Ali entre monomodo e multimodo, tá bom? Ou entre um modo e o próximo modo, tá bom? E é mais ou menos isso aqui que eu queria conversar nessa parte.
Se você usar lá que o teu número V ele é 2π sobre A vezes lambda raiz de NN menos NC, você pode escrever o teu V aqui como sendo, então, 2.405, né? Um lambda de corte sobre o lambda C, tá bom? Que é a relação entre o lambda de corte e o lambda guiado lá no teu material. Desculpa, pessoal, eu acho que eu pulei essa parte aqui, ó. Deixa eu voltar para explicar melhor, porque eu percebi que não fez sentido. Ó, então aqui, em V igual a 2.405 é o limiar. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar esse 2.405, certo? Que seria exatamente o limiar, substituir na nossa equação para V, que está aqui atrás, 2π sobre A lambda 0 raiz de NN menos NC, tá bom? É isso que a gente está fazendo aqui. E com isso, você define, você consegue vir para cá e escrever um lambda de corte, tá bom? Você consegue determinar qual que é o lambda de corte para um guia entre operação monomodo e operação multimodo. Se você agora usar o nosso V de novamente como sendo 2π A sobre lambda raiz de NN menos NC e usando essa expressão aqui para o lambda de corte, né? Você consegue substituir então o lambda de corte aqui, que vai ser uma função dessa raiz de NN ao quadrado menos NC ao quadrado. Então, certo? Chama esse lambda, não adianta eu apontar na tela, chama esse lambda C aqui de lambda de corte, né? Então você escreve seu lambda de corte como sendo 2π sobre A, 2.405 raiz de NN sobre NC. Você substitui isso daqui, né, nessa expressão, você vai encontrar que, então você vai substituir isso daqui por exemplo, isso daqui pelo teu lambda de corte, vocês podem fazer lá depois, você vai encontrar que o teu V ele é 2.405 lambda de corte dividido por lambda, tá bom? Então isso aqui é uma relação entre o lambda de corte para a operação monomodo e o lambda que você está guiando aí, então você já consegue saber se você vai estar abaixo ou acima da condição de monomodo, tá bom? Sabendo, é claro, você vai ter que saber aqui o teu lambda de corte. Se você tiver em lambda exatamente igual ao lambda de corte, esse cara aqui dá 1, e aí você está no limiar, certo? Se esse número aqui for maior do que 1, o teu V vai ser maior do que 2.405, e aí você está na condição multimodo. E se for menor, você vai estar na condição monomodo, né? Aí se o teu lambda de corte for menor do que o lambda, você vai estar, então, que esse número vai ser menor do que 1, isso aqui vai ser menor do que o V vai ser menor do que 2.405, e você entra na região de monomodo. V menor do que 2.405 é monomodo. Pessoal, não se preocupem muito com isso, só estou tentando assim já começar a linkar algumas informações que a gente está vendo aqui, que a gente vai obter quando a gente calcular o guia cilíndrico degrau, resolvendo as equações de Maxwell, tudo certinho. Mas só para mostrar que faz sentido, né? Faz sentido que seja assim. Porque essas coisas, o número de modo, né? Você vai ter monomodo ou vai ter multimodo. Apareceu um número estranho, 2.405, mas fisicamente é aquela história, né? Vai depender do tamanho do teu guia. Quanto maior for o teu guia, maior vai ser o número V. Mais longe ele vai estar do 2.405. Então, mais modos você tem. Mas não depende só disso. Depende também da tua abertura numérica. Ou seja, depende de quão grande é aquele teu cone, né? Quão aberto é o teu cone. Quanto mais aberto for o teu cone, maior a abertura numérica, mais feixes podem entrar, maior interferência e mais modos você tem se propagando lá dentro do teu guia, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Se lambda é menor do que o lambda de corte, multimodos, tá bom? Se lambda é maior do que o lambda de corte, monomodo, tá bom? E nesse caso aí, só que a gente não consegue demonstrar nessa visão geométrica, tá bom? O NM, tá? o número de modos aí máximo que você tem, o número de modos ele cresce, né, com V ao quadrado sobre 2, tá bom? Para uma fibra degrau. Mas isso daqui é uma coisa que só para dizer para você aqui como é que fica o número de modos, tá bom? Então o número de modos que você tem, nesse caso aí, ele vai com V ao quadrado. A gente não consegue observar isso dessa forma aqui, usando essas equações que a gente fez até aqui, tá bom? Bom, pessoal, então aqui, na verdade, vocês viram que foi uma aula onde eu parti lá de uma coisa que a gente sabia, fui colocando
as equações de Snell, e aí eu fui mostrando uma outra abordagem ali de ótica geométrica para mostrar, então, como é que a gente explicaria os diferentes modos dessa visão de ótica geométrica. A gente consegue achar aquele M que daria o número máximo de modos, ele faz sentido, mas aí chega uma hora que a coisa já para de funcionar bem, tá bom? Mas o que é interessante aqui é a gente entender os conceitos de da onde vêm os modos. Os modos eles vêm então da interferência construtiva das várias ondas que eu tenho propagando lá no meu meio. Então vai gerar distribuições de campo diferentes, como a gente viu lá atrás em onda metálica. A diferença é que aqui, basicamente, a gente tem que descrever isso usando a lei de Snell para que a gente esteja nas condições de reflexão total interna. E aí, com isso, a gente consegue, usando essa interpretação meio geométrica misturada com ondulatória, a gente consegue ali vislumbrar algumas coisas que fazem sentido, né? O número máximo de modos, ele vai com com a abertura numérica, vai com A, aí apareceu um número V que eu já trouxe de algum lugar que defini, já aparece uma definição meio que por que não precisava, mas é só para vocês saberem que nesse ponto você já não consegue mais fazer uma interpretação tão correta se você se mantiver nessa parte de usar simplesmente guias planos e a interpretação meio geométrica com ondulatória. Você tem que realmente resolver as equações de onda. Mas por que então eu não parti e não resolvi de uma vez as equações de onda, pessoal? Porque se eu resolvesse as equações de onda de uma vez, tanto formalismo matemático que você não consegue entender muito dos mecanismos, da onde vem o guiamento, o que são esses modos, que cada uma daquelas condições que a gente tem impostas lá no meu vetor de onda transversal, na componente transversal do meu vetor de onda, são elas que geram então esses diferentes modos. Fica tudo muito escondido na matemática. Então eu prefiro ter essa abordagem onde a gente parte desses guia metálico planar, a gente consegue perceber alguns conceitos, consegue perceber que as velocidades de grupo, velocidade de fase são diferentes, que a gente vai ter que os modos eles têm diferentes velocidades e assim por diante, tá bom? Eu não vou parar, já estou falando demais aqui para vocês. Então na próxima aula é a aula que a gente vai de fato começar a estudar um guia de onda cilíndrico formalmente, com todo o formalismo que tem que ter para resolver isso daí, para resolver então uma fibra ótica propriamente dita. Bom, por hoje é só, pessoal.